Boa tarde, meus amores! E aí, acharam que eu não ia vir, né? Segundona. E hoje é uma segunda daquelas, é uma segunda tripla. Eu tenho a live agora na hora do almoço, tem a live da Thaís Dourado, para quem não viu a live da gente no sábado, que é às 3 horas. Tem a live na Combina às 17 horas sobre empreendedorismo. E à noite eu dou aula para o grupo da mentoria. Ou seja, aquela segunda-feira assim, louca, maravilhosa, do jeito que a gente gosta, com trabalho assim, do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que a gente curte. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Dani, boa tarde, Kelane, todo mundo que tá chegando por aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super gostoso e, ao mesmo tempo, extremamente útil para quem quer empreender em algo, ou para quem quer mudar a sua própria vida, ou para quem quer ressignificar o seu propósito. Porque nós estamos o tempo todo em constante evolução. Todo mundo sabe disso. E com a pandemia, parece que essa evolução se apressou. Nós já passamos por diversas situações de crise, recessões, guerras, quantas coisas nós passamos nesse mundão de Deus que fez com que a humanidade evoluísse de uma forma nunca antes vista. Pois é, mares calmos não fazem bons marinheiros. Em compensação, mares bravios como esses que estamos passando nos tornam ainda mais fortes e mais certos daquilo que nós desejamos fazer. Não é mesmo? Então, boa tarde, Sueli Camorais, conseguiu chegar. Boa tarde, Kelane, minha linda. Então, hoje, nós vamos falar sobre chá. Quem já fez treinamento comigo sabe sobre essa situação do chá. Chá são 3 letrinhas que fazem toda a diferença no caminho que você leva da sua vida. Eu ouvi esse termo com um professor, né? Para quem não sabe, ano passado eu fiz uma palestra na Estácio de Sá, na Universidade Estácio de Sá, para as turmas de formação em marketing e empreendedorismo, também para a turma de administração. E essa palestra foi incrível e, como todas as vezes que a gente ensina algo, eu também aprendi muito. Porque o professor que me convidou para fazer essa palestra é um especialista assim, em empreendedorismo daqueles das antigas, sabe? Empreendedorismo, gestão, ele tem um conhecimento que o cara, inclusive, é escritor de vários livros. E nós tivemos a oportunidade de conversar muito antes da palestra, depois da palestra, nos intervalos. E ele me falou sobre essa questão do chá. Débora Coelho, boa tarde. Maia Meire, boa tarde. Chá significa conhecimento, habilidade e atitude. Essas 3 letrinhas norteiam... a Dani tá falando que precisa voltar a praticar o chá. Ela já viu isso no meu treinamento, né? Sandra Capela, Zete, boa tarde. Essas 3 letrinhas tendem a nos nortear naquilo que nós realmente nascemos para fazer. Muitas pessoas me perguntam, inclusive essa foi uma das perguntas que me fizeram antes do treinamento Sucesso Criativo. Eu preciso saber vender? Eu preciso ter um dom de vendas? Eu preciso ter um dom de empreendedorismo para poder fazer algo? Não. Minha resposta sempre foi essa. Não. Não é necessário que você tenha um dom. É necessário que você desenvolva uma habilidade. Nem todo mundo tem habilidade para as mesmas coisas. Então é necessário que você conheça as suas habilidades. Mas antes de desenvolver as habilidades, nós precisamos buscar conhecimento. Por isso que a palavrinha é chá. Conhecimento, habilidades e atitudes. Se você conhece alguém que deva ouvir tudo isso que a gente está falando, aproveita aí esse aviãozinho aí embaixo, já compartilha, chama o pessoal nos grupos de WhatsApp. Eu entrei super rápido, não consegui chamar ninguém. Boa tarde, Angélica, boa tarde, Aline Carmo Nobre, Jane Glicério, Nana Monteiro. Hoje foi corrido, não consegui parar para chamar. Angélica geralmente é a primeira pessoa que eu aviso, não consegui avisar hoje. Mas se você conhece alguém, chama essa pessoa. Toda essa história de hoje começou, na verdade, porque eu tenho publicado os vídeos das lives no Instagram, lá no meu canal do YouTube. E hoje de manhã eu li um relato de uma pessoa que fez um comentário lá,
Um relato desesperado. Eu ainda não respondi, porque eu preciso realmente sentar com calma e responder essa pessoa com toda delicadeza. Mas ela fez um relato desesperado, né? Pelo jeito ela é avó, tem filhos, tem netos e está passando por todo esse rolo compressor que nós estamos passando nesse momento. E ela perguntou para mim assim, como que eu vou incentivar meus filhos e meus netos a estudarem, a terem uma profissão, a fazer uma faculdade diante de tudo que está acontecendo? Se parece que só se sobressai quem trabalha como comerciante ou que está na área do empreendedorismo. Como que eu vou incentivar eles a estudar? Como será o futuro que eu não estou vendo? E assim, eu estou fazendo um resumo bem resumido do que ela escreveu lá, porque eu realmente preciso sentar e respondê-la com toda calma, com todo carinho e amor, que eu sempre respondo às pessoas. Graziela, boa tarde, seja bem-vinda. Mas o relato dela me fez justamente pensar no chá: conhecimento, habilidades e atitudes. Nós fomos educados, né, nós que estamos nessa faixa etária dos 30, 40 anos, a buscar um conhecimento constante. Fazer faculdade, fazer uma pós, fazer um mestrado, estudar, 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 estudar. E nós fomos pouquíssimo treinados para desenvolver habilidades. Vou dar um exemplo. Eu sou técnica em eletrônica, por formação. Amo mexer com computadores, amo. Mas eu não tenho total habilidade com eletrônica. Estudei, me formei, trabalhei, ganhei muito dinheiro com isso, né? Mas eu não tenho uma habilidade tão grande para isso. Minha habilidade é com pessoas e não com máquinas. Mas graças ao conhecimento que eu tive através da Escola Técnica Federal, eu consegui um bom emprego, eu consegui comprar minha primeira casa, eu consegui, né, evoluir financeiramente muito até encontrar a minha habilidade. A minha habilidade é ensinar. A minha habilidade, o que eu amo fazer, aquilo que eu creio que eu nasci para fazer, é realmente ensinar. Quantas pessoas você conhece que sabem absolutamente tudo sobre futebol? Sabe o posicionamento do meio de campo, sabe o posicionamento dos jogadores, sabe até os nomes de todos os jogadores do seu time, sabe a função do técnico, a função disso, a função daquilo, sabe a marca de bola, sabe a marca de não sei o quê, quem foi campeão em tal ano, né? Isso, legal. E essa pessoa sabe jogar bola? Ela desenvolveu a habilidade dela de jogar bola? Ela teve atitude o suficiente para batalhar em prol dos seus sonhos e se tornar um jogador de futebol? Ou um técnico de futebol? Pois é, a junção dessas três coisinhas é justamente o que faz você ser quem você é. Não adianta eu ter extremo conhecimento em algo. Extremo conhecimento, sou mestrada, doutorada, tenho cursos e especializações em alguma coisa. Vamos pegar no nosso exemplo da costura? Eu tenho extremo conhecimento na costura, sei exatamente para que serve cada agulha, sei exatamente a composição de cada material de tecido, sei exatamente sobre as máquinas, sei detalhadamente todo o conhecimento técnico a respeito disso. Mas eu não tenho habilidade para criar algo. Eu não tenho habilidade para tornar tudo o que eu sei em uma peça. Eu não tenho habilidade necessária para realizar sonhos das pessoas através daquilo que eu faço. Mas eu tenho um amplo conhecimento. Se eu tenho um amplo conhecimento, eu teria que me destacar nisso, não? Não. Na vida, tudo requer conhecimento, habilidade e atitude. E eu te convido hoje a tomar esse chazinho em plena segunda-feira. Em plena segunda-feira, faça um quadrinho, as anotações naquele caderno que eu espero que esteja cheio de anotações a respeito de tudo que a gente debate aqui, e relate o que você buscou de conhecimento até hoje dentro da área que você ama fazer, ou da área que você exerce, seja lá qual for a sua profissão. Pensou? O que você buscou desenvolver de habilidade para isso? Ou seja, tentar, errar, fazer novamente, buscar, fazer diferente. Depois, quais atitudes você tomou a respeito disso?
O exemplo do jogador de futebol é um exemplo que eu gosto de dar porque nós somos a terra do futebol, né? O Brasil, todo mundo ama futebol, menos o meu marido. Meu marido detesta futebol, mas a grande maioria ama futebol, não é mesmo? E nós ficamos presos somente à necessidade de conhecimento. Nas escolas, não aprendemos a desenvolver habilidades. Nas escolas, nós não aprendemos a ter atitude. Porque nós temos uma educação ainda focada na educação bancária, aquela que somente deposita conhecimento, mas que não desenvolve você para uma real cidadania, que não desenvolve você para poder desenvolver as suas habilidades. Eu estudei muito, né, no curso de eletrônica, e houveram matérias que realmente não dava, gente. Não dava, não fazia parte do que eu amo fazer, não fazia parte do que eu gosto de fazer. Então, aonde eu me desenvolvi melhor? Aonde eu tive atitude suficiente para desenvolver minhas habilidades. Por exemplo, eu já amava informática desde aquela época. Mamãe, minha mãe tá aí hoje, boa tarde, mãe, seja bem-vinda. Naquela época eu odiava física, mas eu amava informática. Lília, boa tarde também, seja bem-vinda, Didi, todo mundo que chegou por aí. E eu amava informática, então eu só tirava 10 nas matérias ligadas à informática. Matéria que era de configuração de hardware, matéria que era de programação, matéria que era de informática básica. Todas essas eu me destaquei muito. Por quê? Porque foram as habilidades dentro do conhecimento que eu tinha, que eu tive atitude o suficiente para desenvolver. Então, nem sempre o conhecimento salva. Conhecimento sem desenvolvimento da habilidade, sem atitude em prol disso, é vazio. Poxa, mas aí você vai me falar, Aline, mas todo conhecimento é bem-vindo. Sim, todo conhecimento é muito bem-vindo. Ateliê Paula, Glória Fercil, boa tarde. Ateliê Império, Ateliê Maria Lima, boa tarde, todo mundo que está chegando. Todo conhecimento sempre é muito bem-vindo. Mas se você não colocar ele em prática, ele vai ficar armazenado lá na sua cachola. Vai ficar ocupando espaço no seu HD, fazendo alusão justamente à informática. Vai ficar lá. E o que de valor você vai agregar ao mundo com o conhecimento que você obteve, se você não desenvolver suas próprias habilidades e não tiver atitude para colocá-las em prática? E aí eu fiquei pensando na resposta que eu daria para aquela senhora que tão desesperadamente colocou, né, um pedido de socorro lá no meu canal do YouTube. E eu tenho muitas respostas, muitas, por isso que eu não respondi ainda, porque eu preciso concatenar tudo que eu vou falar, assimilar, para poder aliviar um pouco o coração dela. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Antigamente, muito antigamente, Ateliê Butterfly, boa tarde, existiam os escribas, que eram os responsáveis por traduzir e escrever as obras literárias. Não havia imprensa, não havia cópia, não havia nada disso. E os escribas eram pessoas extremamente requisitadas e bem pagas para poder fazer as cópias dos livros, né? Das obras. E aí veio a primeira prensa. E os escribas ficaram como? Sem emprego, né? Pois é, o que eles viraram? Leitores. E eles passaram a ler os livros que eram impressos nas prensas, que ainda eram em línguas que não eram tão divulgadas, onde nem a população sabia ler. E esses escribas que sabiam ler porque escreviam, se tornaram leitores de luxo, onde os grandes reis e as grandes famílias que tinham posses contratavam esses escribas para fazer a leitura desses livros que agora já não eram mais publicados por eles. Mas aí veio a comunicação, veio a divulgação de conhecimento e as pessoas passaram a ler. E os escribas ficaram como de novo? Se tornaram jornalistas, se tornaram repórteres, se tornaram autores e escritores. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo evolui. Toda vez
que nós passamos por evoluções, toda vez que nós passamos por dificuldades, muitas coisas são extintas, muitas coisas mudam. E cabe a nós nos adaptarmos, nos reinventarmos, buscarmos novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades e tomar novas atitudes. Porque simplesmente se a gente cruza os braços e chora, nada muda. A evolução é imparável. Não dá para parar a evolução. Assim como agora estamos vivenciando a evolução da informação, a evolução da comunicação, a evolução do marketing e das vendas. Tudo mudou. Quem não sabia mexer no Instagram, quem não sabia mexer no Facebook, quem nunca fez uma compra online, ainda existem muitas pessoas que nunca fizeram uma compra online, estão tendo que se readaptar rapidamente para poder sobreviver. Imagina você que ia no supermercado, escolhia lá com calma, fazia suas compras na loja de tecidos. Eu passei por isso semana passada. Eu ia na loja de tecidos para comprar um tecido e saía com 10. E aí você passa a fazer o pedido por telefone e você passa a ser mais sucinto. Você passa a ser mais focado, mais objetivo. E aí eu vou comprar, ao invés de 10 tecidos, um tecido. Como que a loja de tecido pode sobreviver diante disso? Desenvolvendo habilidades e atitudes, buscando novos conhecimentos. A loja de tecidos poderia muito bem fazer o quê? Ah, dona Aline, então, olha, a senhora pediu esse, mas nós temos esse daqui que combina e temos esse daqui que vai ficar legal. Você vai fazer o quê? Vai fazer bolsa? Desculpa lhe perguntar. Porque se você vai fazer bolsa, eu posso te oferecer isso de forro e isso de zíper. É desenvolver novas habilidades. Entendem isso? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Dani falou, nossa, é tão importante isso que você falou, pois quantas vezes ficamos horas assistindo vídeos, estudando, mas não colocamos em prática. Por que eu sempre peço para anotar? Gente, ontem, vou dar um exemplo, né? Eu estava aqui no ateliê bordando, né? Eu tinha 30 máscaras para bordar. E para quem sabe, né, bordar 30 máscaras requer tempo. É chato, muito chato. Ainda mais com desenho eu mesmo, né? Porque a minha vontade é fazer tudo diferente. Ó, não estou fazendo compras extras e sendo mais disciplinada com dinheiro. Por isso, tem muita coisa boa acontecendo por aqui. Mudanças que estão acontecendo. Então, ontem eu estava bordando 30 máscaras, a Josiane e eu te enchendo. E enquanto eu bordava, falei, bem, eu vou aproveitar. Meu filho até riu da minha cara. Porque eu coloquei o celular para rodar uma videoaula, que eram 3 horas de videoaula, e enquanto a videoaula rodava, eu aproveitei para fazer faxina no meu ateliê. Até mudei algumas coisas, depois eu mostro para vocês como ficou bonitinho, tá? Aproveitei para fazer faxina no meu ateliê. Isso já era 9h30, 10 horas da noite. E aí meu filho falou, mãe, você tá fazendo o quê? Eu falei, tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Eu estou bordando, assistindo aula e fazendo faxina. E foram 3 horas bordando, 3 horas fazendo faxina, 3 horas ouvindo videoaula. Depois dessas 3 horas de uma aula incrível a respeito de gestão de negócios, eu assimilei 10% do que eu ouvi. Sabe por quê que eu assimilei 10% somente do que eu ouvi? Porque eu não anotei. Porque eu não estava totalmente concentrada em adquirir aquele conhecimento. No meu caso, esses 10% já me valeu muito a pena. Mas se eu tivesse anotado, eu teria no mínimo aproveitado 90%, tanto que eu vou rever novamente. E falando com a Josiane. Não sei por que não colocamos na prática. Marcelo, sabe por que nós não colocamos na prática? Eu vou te falar isso de uma forma estrutural. Quando você aprende algo na escola, né, vamos pegar, porque muito do que nós somos reflete aquilo que nós fomos criados para ser, tá? Por isso que é tão necessário se libertar das correntes, se libertar das amarras e se reinventar diante dessa crise. Vamos remeter à época que você e eu estávamos na escola. Nós aprendíamos determinada matéria para quê? Para fazer uma prova. Por mais que o professor ou a professora falasse insistentemente que nós vamos usar
a fórmula dos triângulos na nossa vida, nós não conseguimos enxergar isso. Por mais prática e melhor que fosse a aula, nós não conseguimos enxergar isso. Nós só pensávamos em estudar para tirar boas notas na prova. Gente, isso é real. Por melhor aluno que fosse, eu era aluna, a minha menor nota era nota 8. Quando eu tirava 9, minha mãe falava assim, não fez mais do que sua obrigação. Minha mãe tá aí, não sei se ela já saiu, mas ela tava. Então, eu estudava para tirar a melhor nota na prova. Eu não estudava para praticar. Eu não chegava em casa e ficava olhando o que era triângulo para eu ir lá com a fitinha métrica, tirar a medida e fazer o cálculo para ver se batia. Eu não estudava para poder realmente mudar a minha vida. Eu estudava para poder fazer prova. Quantas vezes nós fazemos isso até hoje? A gente estuda para fazer prova. A gente estuda uma série de coisas que a gente desenvolve o nosso conhecimento, agrega valor ao nosso conhecimento, mas sem atitude alguma de pôr em prática. O ser humano tem como base a procrastinação. Nós temos como base a procrastinação. Nós temos uma necessidade muito grande de conforto. E esse conforto faz com que nós estacionemos em determinado ponto. Ah, tá bom assim, tá nem frio, nem calor, não tá nem ruim, nem tá bom, então vou ficar por aqui. Vocês já ouviram aquele ditado? Time que está ganhando não se mexe? Já ouviram esse ditado? Eu ouço esse ditado, desde quando eu era gente. E aí, eu tive um gestor na Petrobras, quando eu trabalhei na Petrobras, que ele, inclusive, foi um dos responsáveis por alterar a minha mente a respeito de gestão. Ele abriu a minha cabeça a respeito de gestão, eu devo muito a ele, porque graças a ele, inclusive, eu fiz diversos cursos de formação na área de gestão. E uma vez ele falou assim para mim, time que está ganhando é o time que se mexe. E eu olhei para ele, como assim? Como assim time que está ganhando, time que se mexe? Foi uma época que eu trabalhava numa coisa que eu amava. Eu trabalhava na parte de RH de TI, né, de informática, fazendo programas de valorização para os funcionários. E, gente, eu bolava cada coisa muito louca e ele aprovava tudo que eu bolava. E era muito gostoso, porque eu amava aquilo, eu amava trabalhar com aquilo. E aí ele me tirou daquilo. E eu falava, poxa, mas por que você está me tirando daqui? Né? Eu amo fazer isso, as pessoas estão satisfeitas, a nossa gestão está indo de vento em popa, nós estamos ganhando, né? As pessoas estão vindo trabalhar com vontade. Eram 520 funcionários, mais ou menos, na época, na área de TI. E todos satisfeitos, gente, 90% de satisfação de uma equipe. E eu perguntei para ele, por que você vai mexer em mim? Né? Se eu amo o que eu faço. Eu tinha 23, 24 anos. E ele falou, porque time que está ganhando se mexe. Eu vou tirar você daqui como peça principal e colocar você em outro time que eu preciso que ganhe. Eu vou tirar você de onde você já chegou ao topo para te colocar em outro lugar mais abaixo para você fazer chegar ao topo. Porque esse topo que você alcançou foi o mais difícil. E agora qualquer pessoa que eu colocar aqui vai seguir o seu caminho. E eu preciso que você faça outro lugar chegar ao topo. Por que ele fez isso? Se eu ainda não tinha conhecimento suficiente, ele me jogou para gestão de infraestrutura de TI. Eu não entendia nada de infraestrutura de TI. É uma das áreas que eu menos entendo até hoje. Como que ele me joga para gestão de infraestrutura de TI? Porque ele acreditou que eu teria atitude suficiente para buscar conhecimento e desenvolver habilidades. Time que está ganhando se mexe antes que comece a perder. E a gente fica nessa tendência a procrastinar, a pensar que a gente, né? Ah, não, tá tudo bem. Vendi uma peça hoje, graças a Deus, que bom. Não. Time que tá ganhando, time que se mexe. Hoje você tem conhecimento, habilidade e atitude para determinadas coisas. Amanhã, esse conhecimento e essa habilidade já vão ser insuficientes. E a gente continua estudando. E aí você pode falar para mim assim, Aline, mas pelo amor de Deus, isso é muito cansativo.
Eu tenho realmente que ficar me aprimorando o tempo todo? Eu mal tenho tempo de tomar banho direito, de fazer uma comida. Por que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso porque nós somos seres evolutivos. E o sucesso não está no conforto. O sucesso não está na segurança, na estabilidade. O sucesso de qualquer coisa que você faça está no desafio, está nas dificuldades, está nas pedras que você vai encontrar pelo caminho. Está na necessidade de você sair do topo e vir para baixo para chegar no topo de novo. E sair de novo e chegar no topo de novo. O sucesso está no desconforto. É cruel? É. Mas é extremamente bom quando você percebe que você é capaz de adquirir novas habilidades e novas atitudes quando você busca o que você tem conhecimento que você realmente merece. Porque às vezes a gente acha que a gente tem tudo que merece. Ou não. Uma coisa que eu ouvi muito, né, dos meus amigos, das pessoas que me rodeiam. Inclusive ontem falei sobre isso com meu marido. Em todas as áreas tem que se aprimorar e estudar. Pensa no médico que não estuda. Não dá, né, Débora? Por que nós artesãos também não vamos estudar? Se todas as profissões têm a sua importância. Ó, isso já aconteceu muito comigo no serviço, sou professora. Acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Você já ouviu alguém falando a seguinte frase para você? Poxa, parece que para fulano as coisas são mais fáceis. Para mim sempre é mais difícil. Já ouviram isso? Ou já disseram isso? Para fulano, ser rico é mole. Quero ver se eu vou ter essa facilidade toda. Quantas vezes vocês já ouviram ou já falaram isso? Não precisa ter vergonha não, porque todo mundo aqui na vida já falou isso uma vez. E a melhor forma da gente mudar é assumindo nossos erros. Não é fácil para o outro. Não é fácil para outra pessoa. Assim como não é impossível para você. A grama do vizinho sempre é mais bonita. Exatamente. Boa tarde, fios de ouro. Marcelo falou que a carapuça se encaixa. Então, eu digo, infelizmente eu falo. Marcelo, eu também já falei. Tem coisas que a gente fala, e vou falar isso agora para vocês, é algo muito pessoal, tá? Eu repetia algumas frases pré-prontas que fazem parte de todo um conceito. Ó, eu sempre falo isso. Eu sou indisciplinada, fico procrastinando. Tá vendo? Todo mundo fala, gente. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês que é uma experiência pessoal minha, a respeito justamente do conhecimento, das habilidades e das atitudes que eu fui adquirindo no decorrer do tempo. Todo mundo sabe que eu faço aniversário dia 23 de junho. Sou canceriana. Sou a manteiga derretida em forma de pessoa. E também sou dramática. Sempre fui dramática. Sempre fui aquela pessoa do ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Tudo dá errado pra mim. Ai, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu sempre fui essa pessoa, mas eu não tinha noção de que eu era essa pessoa. Não tinha. Eu nunca olhei criticamente pra mim para perceber quantas vezes eu falava esta frase. Por que tudo dá errado pra mim? E aí um dia, ó, eu sou assim, Ateliê Butterfly. Tô puxando com carinho, né, Luciane? Uma vez eu ouvi, pra que você estuda tanto? Pois é, eu já ouvi isso também. Ó, a Josiane falou, ai meu Deus, Gente, eu era a dramática em pessoa. E eu nunca tinha percebido isso. Aí, quando eu casei com o meu atual marido, a mãe dele vivia me sacaneando. Ela falava assim, ai, desses cancerianos dramáticos, não suporto drama, que eu não sei que ela é leonina, pessoa cheia de atitude, não suporto drama e tal. E eu ficava, né, brava. Eu falava, puxa, eu não sou dramática. Por que comigo? De novo. E chorava de novo. Essa é a experiência pessoal que eu tô falando pra vocês. Até que, né, em janeiro de 2019, dezembro para janeiro de 2019, eu comecei a fazer aqueles exercícios de meditação, né, exercícios de melhorar quem eu sou. E eu percebi o quanto
A palavra que sai da minha boca tem poder sobre a minha vida. Não é a palavra que eu ouço. Não é o que os outros falam. É a palavra que sai da minha boca. Tem imenso poder sobre a minha vida. Então, enquanto eu falava, por que para fulano dá certo e para mim dá errado, continuava dando certo para fulano e continuava dando errado para mim. Enquanto eu falava, poxa, tudo de ruim acontece comigo. Tudo de ruim acontecia comigo. Enquanto eu falava que as coisas erradas, né, que eu era trouxa. Gente, trouxa. Esse da trouxa, a Angélica vai até lembrar, né? Que eu sempre fui de falar que eu sou trouxa, né? Aquela pessoa que você engana fácil. Aquela pessoa, né, de coração mole. Então eu sempre falo, não, eu sou trouxa. Trouxa assumida. Vou fazer uma blusa, hashtag eu sou trouxa. E aí a Manu parece muito comigo, a minha filha do meio. Coração bobo também, besta. Na verdade, os dois mais velhos são muito assim. E uma vez ela conversando comigo, não, mãe, poxa, ela triste por causa de uma situação que havia acontecido na escola. Ela falou, não, eu sou trouxa. É, mãe, nós somos trouxas. Eu falei, vamos mudar isso agora. Paramos. Não vamos mais falar isso. A partir de agora, nós somos boas. Nós acreditamos nas pessoas. Exatamente isso. Entende? Peraí, só um minutinho, gente. Manu! Pede pro seu irmão olhar lá o portão, por favor. Ah, foi. Então, né, dona Aline, tá vendo? Enquanto a gente não assume a responsabilidade, os outros tomam conta. Exatamente. Eu sempre digo, o universo conspira a nosso favor ou contra nós. Depende do que jogamos no ar. Exatamente isso. E tudo isso, gente, é um conjunto de conhecimento. Eu estudei a respeito do poder da minha palavra sobre a minha vida. Habilidade. Comecei a verificar que isso realmente era real. Atitude. Mudei. E hoje não falo mais. Fala, meu amor. Foi lá? Entenderam? A questão do nosso chá, do nosso desenvolvimento de habilidades e atitudes e de como nós podemos realmente mudar a nossa vida a partir disso. É difícil, mudar é muito difícil. Mas estamos no meio do rolo compressor. Deu uma travada bonita aí. A língua tem poder de bênção ou maldição. Exatamente. É desse jeito. Travou, mas eu já voltei. Então, gente, meu recado para hoje, segunda-feira, é: desenvolva o seu potinho de chá. Ressignifique aquilo que você faz. Ressignifique sua vida. Tenha conhecimento, busque conhecimento, desenvolva habilidades, mas tome atitudes. O conjunto dessas três coisas é o diferencial do sucesso. O conjunto dessas três coisas é justamente o que vai fazer total diferença entre você hoje e você amanhã. Tá bom? Já convido vocês para hoje às 17 horas. Vamos ter uma live lá na página da Combina, falando sobre estratégias de marketing. Olha só que gostoso, não é? Porque falar sobre isso é algo que eu amo muito fazer, que eu estou sempre aqui falando com vocês. E nós vamos falar de uma forma mais aprofundada a respeito de estratégias de marketing e vendas. Então já te convido para às 17 horas estar lá comigo no Instagram da Combina. Se Deus quiser, a internet vai colaborar, vai dar tudo certo e aí a gente se encontra por lá, tá bom? Meus amores, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, 5 horas da tarde na Combina. E hoje, às 3 horas da tarde, tem a live da Thaís, também conforme ela falou com a gente no sábado. E amanhã tem o dia mais lindo e bonito, mas aí amanhã a gente fala sobre amanhã, né? Que é aquele dia maravilhoso. Beijos! Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, 17 horas, no Instagram lá da Combina.